Não, eu gostei muito da justificativa que foi usada pelo deputado, né, William? Você pode ler de novo para a gente aí? Interesses particulares, é isso? São 2 dias por motivo de saúde, médico, isso, e mais 120 por motivos particulares. Motivos particulares. Isso. Então, bom, tá claro, né, que são motivos pessoais, né? Não são motivos nacionais, patrióticos, nem nada, são pessoais, né? Agora, Elô, ontem a gente até trouxe uma notícia aqui dizendo que o Eduardo já sabia que ele teria o seu passaporte mantido pelo Alexandre de Moraes antes da decisão. Uma notícia publicada pela Bela Megali lá no jornal o Globo mostrou, né, que esse pedido para apreender o passaporte do Eduardo Bolsonaro, quando ele decidiu ficar nos Estados Unidos, ele já sabia que o Xandão não apreenderia o passaporte dele. Então, a gente também está tentando entender se ou eles estão contando só uma velha mentira, né, Lu, do perseguido, político, que não está sendo perseguido, ou se eventualmente tem algum procedimento em cima do Eduardo Bolsonaro que a gente não sabe, né? Porque essa é a grande dúvida que a gente se coloca, né? Tem um problema lógico aí, né, Lu? Você fala o seguinte, ó, eu estou sendo perseguido pelo juiz. Aí você vai ver e fala, tá, mas peraí, você não está sendo investigado. Você não é indiciado em nada. Você não está respondendo a nenhum procedimento. Esse juiz não é juiz natural de nenhuma causa que toca a sua existência enquanto ser humano. Elô, tem uma possibilidade de tá acontecendo coisa por baixo da mesa aí que a gente não está vendo e, eventualmente, o Eduardo Bolsonaro já pode saber, né? Porque a gente viu ontem que ele teve acesso a informações vazadas do procedimento que a gente não sabia e ele já sabia. Tudo é possível. Vamos lembrar que quando saiu o relatório da Polícia Federal e a denúncia do Gonê, o Eduardo Bolsonaro figurava no grupo que ficou instigando o Jair Bolsonaro a dar um golpe, ele e a Michelle Bolsonaro. Nenhum dos dois foi indiciado, mas a gente não sabe desdobramentos possíveis que essa ação penal, que deve se transformar numa ação penal, né, na semana que vem, terá. Quem diz que no processo dessa ação penal não poderão vir outros nomes e outras pessoas serem implicadas? Então, eu acho que pode ter, parte do problema pode ser esse, pode ter algo mais que a gente nem imagina de ligações espúrias econômicas misturadas com política. A família tem história que a gente sabe de rachadinha, que é o mínimo, né? Mas deve ter outras coisas mais sérias. Então, tudo é possível. Agora, pode ser também uma maneira de aproveitar esse momento político para um grande gesto teatral, né? A gente sabe que a extrema-direita ficou durante anos trabalhando esse gesto teatral com o Guaidó da Venezuela, por exemplo. Criaram um personagem que não tinha nenhuma razão de ser, de ficar se dizendo presidente, mas foi reconhecido como presidente da Venezuela nos Estados Unidos. Então, pode ser parte de uma grande estratégia, né, mercadológica da extrema-direita, conectada com a extrema-direita americana dos Estados Unidos, para fazer esse gesto. A gente não sabe, pode ser uma grande pantomima política e não mais do que isso. Só que isso não foi decidido no dia que ele anunciou com aquele vídeo. Esse é o meu ponto. Eu não tenho a data em que as filhas dele foram inscritas na escola nos Estados Unidos, mas ontem uma pessoa que mora nos Estados Unidos me ligou me alertando para isso, e hoje eu vi um tweet do deputado Pedro Campos falando exatamente a mesma coisa. As filhas dele já estavam matriculadas desde o ano passado, então a intenção de permanecer nos Estados Unidos não surgiu agora de forma alguma. Elô, essa informação, só para trazer uma informação aqui, César, antes de passar para você, essa informação das filhas na escola, já matriculadas há um bom tempo, ela foi confirmada agora pela manhã pelo Kleber Lourenço, que é o repórter aqui do N1, o nosso repórter do ICL. Então, essa informação de fato está confirmada, o que mostra que, obviamente, não se decidiu, né, Elô,
de uma hora para outra, ficar nos Estados Unidos. E César, muito boa essa lembrança da Elô do Guaidó, hein? Muito boa. Porque é isso que a gente tem que ficar atento. Quem levantou essa hipótese também aqui nas primeiras horas desse afastamento do Eduardo foi o William De Luca, bem no começo da semana, falou sobre essa tentativa de virar uma espécie de candidato fantoche, né? Um candidato inventado, ser alçado aí como um possível presidente da República do Brasil. Se você caminhar pro limite disso, né, Elô, você pode ter até os Estados Unidos eventualmente não reconhecer. Veja, a gente fala essas coisas, parece maluquice, mas parecia maluquice até pouco tempo atrás as coisas que os Estados Unidos vem fazendo contra o Brasil hoje, né? Você pode ter os Estados Unidos até lá dentro também. Poderia parecer maluquice que eles iam cancelar o Departamento de Educação, o Ministério da Educação deles. No entanto, cancelaram ontem. Então, assim, maluquice está graçando por lá, né? Não, Elô, poderia ser maluquice a gente pensar que os caras iam confiscar bens do promotor do Tribunal Penal Internacional porque denunciou Netanyahu. Isso aconteceu um mês atrás, gente. Assim, não é maluquice por maluquice, a maluquice está acontecendo de fato. Então, César, eventualmente, num limite, essa lembrança do Guaidó, da Elô, é perfeita, porque você imagina um cenário onde os Estados Unidos, em 2026, não reconhecem uma eventual vitória do Lula ou do campo progressista no Brasil e proclamam um Eduardo Bolsonaro, eventual candidato do ano que vem, o presidente da República, como fizeram com o Guaidó. Na Venezuela foi exatamente isso que aconteceu. O Guaidó foi recebido como presidente em países europeus, aliás, né, César?